Warren Buffett, um ícone do investimento conhecido por sua filosofia de compra e manutenção, recentemente tomou a decisão de vender ações. Essa movimentação suscita diversas questões sobre as possíveis mudanças que podem estar à vista no mercado financeiro. Muitas pessoas se perguntam se essa ação pode ser um sinal de que ele, com sua vasta experiência, possui informações sobre uma crise iminente, algo que merece nossa atenção e análise cuidadosa. Na verdade, o Japão pode estar se aproximando do início de uma crise financeira e sanitária. As informações que chegam desse país são alarmantes e geram preocupação em muitos lares, indicando que é prudente estarmos preparados para enfrentar o pior. Essa situação nos lembra da importância de manter o diálogo aberto em família sobre o que está acontecendo no mundo. Um ponto crucial que merece destaque é a importância do conhecimento. Referências bíblicas nos alertam que a falta de informação pode conduzir à destruição. Portanto, estar bem informado se torna essencial para que possamos evitar surpresas desagradáveis em nossa vida. Em um mundo tão dinâmico, assegurar que todos os membros da família estejam cientes dos acontecimentos é fundamental para a segurança e bem-estar emocional. Recentemente, surgiram relatos alarmantes sobre o aumento de casos de doenças estomacais entre brasileiros que estão em Tóquio. Muitos deles têm enfrentado sintomas sérios como vômitos e desinteria, e essas informações foram confirmadas por influenciadores e estudantes que residem no Japão. Este é um convite para que as famílias reavaliem suas práticas de saúde e higiene, principalmente quando viajando ou vivendo em ambientes desconhecidos. Além disso, notícias de surtos semelhantes começaram a emergir na Nova Zelândia e na Austrália, onde restaurantes enfrentaram sérios problemas relacionados à segurança alimentar. As investigações revelaram que um agente causador específico estava por trás desses surtos, levantando preocupações sobre a qualidade dos alimentos. Neste contexto, é essencial que as famílias discutam questões de alimentação segura e a importância de fazer escolhas conscientes. Falando em agentes causadores, uma nova cepa dessas doenças estomacais está se espalhando nos Estados Unidos, elevando o número de surtos. Dados recentes indicam que a baixa imunidade da população contribui significativamente para esse aumento. Portanto, promover hábitos saudáveis e investir em uma boa alimentação são passos que todos podemos tomar para proteger nossa família de possíveis enfermidades. É interessante mencionar que um evento chamado Evento 201, realizado em 2019, simulou uma crise sanitária que se concretizou apenas meses depois. Essa simulação envolveu líderes mundiais e instituições de saúde pública, e suas lições ainda ressoam forte nos dias de hoje. Para as famílias, compreender essas simulações é essencial para entender como se formar uma resposta efetiva às crises emergentes. Em 2022, uma nova simulação previu uma hipotética crise epidêmica com uma taxa de mortalidade alarmante. Denominada contágio caótico, essa simulação despertou receios acerca de futuras pandemias e das preparações necessárias. Famílias precisam discutir abertamente sobre as medidas preventivas que podem ser adotadas para se proteger e apoiar as comunidades nas quais estão inseridas. Curiosamente, ambas as simulações escolheram o Brasil como local de origem da crise, o que gerou desconfiança e especulação. Essa escolha levanta questões relevantes sobre a preparação do país para crises sanitárias e os impactos que isso pode ter na população. É um lembrete de que, como sociedade, devemos nos engajar em diálogos para garantir que estamos prontos para enfrentar desafios de saúde pública. Bill Gates, uma figura notável nesse cenário, é visto como um dos novos oráculos que fazem previsões sobre crises futuras, especialmente em relação à saúde global. Seus avisos e análises devem ser considerados seriamente, pois ele apresenta uma visão fundamentada sobre os riscos que todos enfrentamos. Compartilhar essas informações em família pode fortalecer a consciência coletiva e preparar melhor todos para o desconhecido. Atualmente, as finanças do Reino Unido estão em uma condição crítica, com o banco cortando taxas enquanto lida com uma inflação crescente. Isso reflete uma instabilidade financeira significativa que pode afetar outras economias ao redor do mundo. Assim, é importante que as famílias mantenham-se informadas sobre as condições econômicas, pois isso pode impactar suas finanças pessoais e planejamento futuro. A situação econômica do Japão também tem sido tema de discussão, especialmente pela possibilidade de uma crise financeira que pode surgir em breve. A visita do primeiro-ministro japonês aos Estados Unidos sinaliza uma preocupação que não pode ser ignorada. Para as famílias, entender essas variáveis é vital para garantir níveis adequados de segurança financeira em tempos de incerteza. Uma estratégia comum no mercado financeiro, o carry trade, tem atraído atenção, onde investidores pegam empréstimos em ienes a juros baixos e investem em ativos com maior rendimento. No entanto, o aumento das taxas no Japão pode inviabilizar essa prática. É crucial que as famílias se mantenham atualizadas sobre essas estratégias e considerem sua própria abordagem de investimento com cautela. Os analistas agora preveem que uma crise será impulsionada pela quebra da curva de juros japonesa, o que pode forçar o Japão a vender títulos com prejuízo. Isso, por sua vez, pode beneficiar os Estados Unidos, que controlam a dívida americana. Aqui, a comunicação familiar sobre finanças pode ser uma ferramenta poderosa, ajudando todos a compreender as complexidades do mercado financeiro. Além disso, a implementação de um grande reset e o conceito de capitalismo de stakeholders visam transformar a economia global, alterando a forma como as empresas interagem com a sociedade. Essa transformação pode ser uma resposta direta à crise esperada, e as famílias devem estar atentas a como isso pode influenciar suas próprias vidas. Preparar-se para essas mudanças pode promover um maior entrosamento familiar e conscientização social. O colapso do sistema bancário, que começou em setembro de 2019, levou o Federal Reserve a intervir no mercado de recompra antes da pandemia. Essa intervenção indica uma fragilidade estrutural que já existia na economia. Para as famílias, essa situação é um alerta para a importância de uma gestão financeira robusta e consciente em tempos de crise. A retirada de liquidez pelo Federal Reserve em 2020 foi comparada a ações similares tomadas em crises anteriores, como em 2008. Essa estratégia, embora necessária, teve consequências devastadoras para a economia e para as famílias. Assim, refletir sobre essas decisões de política econômica é essencial para que possamos aprender com o passado e influenciar decisões futuras. A elite financeira, que inclui figuras como o diretor do Banco Central, se reuniu em eventos luxuosos antes da crise, o que sugere uma preparação para um inevitável colapso. Isso levanta questionamentos importantes sobre transparência e ética nessas ações. Discutir em família sobre ética e responsabilidade social pode ser um passo para compreender melhor o papel que todos desempenhamos no bem-estar comum.
A crise sanitária que se aproxima é considerada por alguns analistas como induzida pela inteligência artificial, o que gera preocupações legítimas sobre o futuro da economia e da sociedade. Essa perspectiva nos leva a refletir sobre a interação entre tecnologia e saúde, um tema crucial para as famílias que desejam estar preparadas para o que vem pela frente. Além disso, o papel do Banco Central dos Estados Unidos está sendo questionado, com especulações de que ele pode ser extinto. Essa mudança potencial poderia impactar severamente a economia do país e reverberar pelo mundo. Para as famílias, compreender essas dinâmicas econômicas é fundamental para uma gestão financeira saudável e consciente. A crescente queda de aeronaves e navios desgovernados levanta uma discussão importante sobre a necessidade de transferir a pilotagem para sistemas de inteligência artificial. Essa inovação tecnológica pode trazer benefícios significativos, mas também suscita preocupações sobre segurança e confiabilidade. É crucial que as famílias discutam como essas mudanças podem impactar seus cotidianos e a segurança de todos. A proposta de integrar o Ripple ao sistema de pagamentos do Banco Central americano é um passo significativo para a adoção de criptomoedas. Essa mudança promete revolucionar a forma como as transações financeiras são realizadas, abrangendo tanto pequenas quanto grandes economias familiares. Para todos nós, é uma oportunidade de aprendizado e adaptação em um mundo financeiro em rápida transformação. O CEO do Ripple, Brad Garlinghouse, pode ser designado como consultor do Conselho de Criptomoedas da Casa Branca, o que poderia aumentar a influência do Ripple nas decisões políticas sobre criptomoedas. Essa intersecção entre tecnologia e política é vital para compreendermos como as decisões afetam diretamente nossas finanças diárias e devem ser discutidas em família. A crescente pressão para reter dólares nos Estados Unidos está afetando a economia global de maneira ampla. O Japão, por exemplo, se vê forçado a vender títulos para manter a liquidez necessária em meio a essa pressão. Para as famílias, isso serve como um lembrete da importância de se manter informadas sobre os mercados globais e como isso pode impactar sua economia doméstica. Quando os Estados Unidos operam com superávit, os títulos são aceitos como moeda de reserva e favorecem o comércio com nações que têm status de moeda forte. Compreender essas dinâmicas é importante para as famílias, pois pode afetar tanto a segurança econômica quanto as oportunidades de investimento que se apresentam. O impacto das crises financeiras passadas, como a de 2008 e a de 2020, evidencia um padrão onde bilionários prosperaram, enquanto muitos enfrentaram dificuldades financeiras significativas. Isso nos leva a refletir sobre o que significa prosperar em tempos de crise e como podemos preparar nossas famílias para enfrentar esses desafios futuros. Preparar-se para as flutuações do mercado é essencial, e o autor nos oferece orientações sobre como proteger investimentos e potencialmente lucrar em tempos de crise. Essa abordagem prática é um convite para que as famílias discutam estratégias financeiras em conjunto, fortalecendo o conhecimento e a segurança econômica de todos os envolvidos. Mas se você chegou até aqui, provavelmente você está sabendo que alguma coisa está para acontecer, e para isso que eu criei a Academia de Heróis, que é a primeira comunidade de prática de sobrevivência do Brasil, 100% gratuita, onde a gente criou 10 grupos no WhatsApp, e cada um deles tem um desafio, né, e um nível, uma patente, e você pode ir galgando quando completa os desafios ali. Tá? Basta entrar lá no link da bio e procurar lá a nossa plataforma, e você se inscrever no primeiro link.